O presidente Lula voltou a cair nas pesquisas. O percentual de desaprovação ficou acima de 50% pela 9ª vez no ano. Os dados são da Latam Polls, uma iniciativa conjunta entre a Atlas Intel e a Bloomberg. A pesquisa fornece dados mensais sobre a situação política, social e econômica de 6 países-chave da América Latina: a Argentina, o Chile, a Colômbia, o México, o Peru e o Brasil. Venha com a Brasil Paralelo analisar os principais pontos do levantamento mais recente. Mesmo com o crescente aumento dos gastos públicos para programas de benefícios sociais como Previdência e Bolsa Família, a desaprovação do presidente Lula voltou a subir, segundo dados divulgados na última terça-feira. São 50,7% que desaprovam Lula na pesquisa feita em novembro, um aumento de 2,6 pontos percentuais se comparado ao levantamento do mês anterior. Foram ouvidas 5.510 pessoas entre os dias 22 e 27 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Também houve uma piora na percepção do governo, com 48,6% das pessoas acreditando que o governo é ruim ou péssimo. O crescimento da percepção positiva no início do ano pode estar relacionada com o aumento de gastos públicos em benefícios sociais. O assistencialismo no Brasil já supera a casa dos 400 bilhões de reais. Entre os principais programas que ancoram a maior parte dos gastos do governo estão o Bolsa Família liderando o ranking, seguido do BPC, o Seguro-Desemprego, além de programas como o Pé de Meia e o Minha Casa Minha Vida. Os dados demográficos revelam pontos importantes sobre a queda de popularidade do governo atual, começando pela separação entre os sexos. A maioria dos homens, mais de 60% da amostra analisada, acham o governo ruim ou péssimo. Enquanto isso, apenas 38,2% das mulheres avaliam o governo negativamente. Esta é uma característica global dos últimos anos: a identificação com a esquerda política, enquanto os homens tendem ao campo da direita. Essa discrepância entre os sexos tem múltiplas interpretações. Uma delas é a transformação do Estado moderno em uma espécie de provedor, especialmente para famílias chefiadas por mães solos, o que cria uma dependência institucional mais forte por parte das mulheres. Somam-se a isso décadas de propaganda ideológica baseada em discursos sobre machismo estrutural e feminismo. Há também um fator psicossocial, menos discutido, mas relevante: o crescimento do número de mulheres sem filhos que, ao não exercerem a sua maternidade, canalizam esse instinto feminino de cuidado para questões sociais, causas ambientais, animais, etc. Pautas em que a esquerda tem pleno domínio da narrativa. Mesmo que na prática essas políticas fragilizem ainda mais os grupos que dizem proteger, a percepção de acolhimento e empatia permanece. E no fim, é essa percepção que importa na hora do voto. Outro dado revelador da pesquisa é a relação direta entre a opinião sobre o governo e o recebimento de benefícios sociais como o Bolsa Família. Entre os beneficiários, há uma tendência maior de aprovação. Muitos classificam o governo como ótimo ou bom. Ainda assim, chama a atenção que 43% dessas pessoas dizem considerar o governo ruim ou péssimo. Um número expressivo, mesmo entre quem recebe ajuda direta do Estado. Já entre os que não são beneficiários, a desaprovação é ainda mais acentuada. Um mapa que traz as regiões com maior dependência do Bolsa Família por muito tempo mostra que nestes mesmos locais a esquerda teve maior votação nas eleições de 2022. A divisão por regiões também revela contrastes marcantes. O Sul é o mais crítico ao governo,
com 64% da população considerando a gestão ruim ou péssima. No Sudeste, há um empate, o que é relevante já que essa é a região mais populosa do país. Já o Nordeste segue como principal base de apoio do governo Lula, com cerca de 52% de aprovação contra 39% de desaprovação. As demais regiões também demonstraram uma percepção majoritariamente negativa da atual gestão. Quando o recorte é por renda, um padrão curioso emerge. Entre os que ganham acima de R$10 mil, há um percentual significativo de aprovação, mais de 50%, o que se explica, em parte, pela presença de servidores públicos e profissionais ligados ao Estado, grupo que tende a se identificar com a visão estatista da esquerda. Por outro lado, a maior rejeição está na faixa de renda intermediária, entre R$3 mil e R$5 mil, justamente onde se concentra grande parte da população economicamente ativa, que sente com mais intensidade o peso do custo de vida. Até mesmo entre os que ganham menos de R$2 a R$3 mil, mais da metade reprova o governo. E na faixa mais baixa, o apoio é ligeiramente maior, o que revela um desgaste até mesmo entre os beneficiários de programas sociais. A rejeição ao governo também se destaca quando analisamos o fator religioso. Entre os evangélicos, grupo que representa uma parcela expressiva da população brasileira, impressionantes 71,6% consideram o governo ruim ou péssimo. Essa é uma das maiores barreiras enfrentadas pelo PT e pela esquerda em geral, que tem dificuldades de dialogar com esse público. Outro sinal de alerta para o governo está entre os eleitores que votaram branco, nulo ou simplesmente não compareceram às urnas. Nesse grupo, a percepção negativa também é predominante, o que representa um risco estratégico, já que são justamente os indecisos que tendem a definir as eleições. Por fim, mesmo entre os que votaram em Lula no segundo turno, a aprovação não é unânime. 88,7% consideram o governo ótimo ou bom. Apesar de ser a maioria, o número demonstra preocupação, já que tradicionalmente eleitores do vencedor tenderiam a apresentar maior otimismo. Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Um dos principais fatores por trás da queda de popularidade do governo Lula é a deterioração da economia. A percepção dessa piora por parte da população se reflete diretamente no consumo. Quando as pessoas sentem que têm condições financeiras de comprar bens duráveis como carros, imóveis e eletrodomésticos, a avaliação do governo tende a melhorar. Mas quando essa confiança diminui, a reprovação cresce. É o que vemos na pesquisa. Quase 45% das pessoas. A desaceleração econômica, aliada ao aumento de gastos públicos e à necessidade de manter juros altos para conter a inflação, cria um cenário de estagnação. É como dirigir um carro com um pé no freio e outro no acelerador ao mesmo tempo. Para 2026, ano eleitoral, a tendência é que haja pressão política para forçar uma queda nos juros, buscando estimular o consumo e aquecer a economia no curto prazo. No entanto, essa estratégia tende a elevar a inflação e penalizar principalmente a classe média que já enfrenta dificuldades para manter o poder de compra e fechar as contas no azul. No fim, qualquer alívio nos juros sem corte de gastos do governo pode ser anulado pela alta de preços, o que alimenta ainda mais a insatisfação com o governo. O maior desafio do governo Lula está na segurança pública. Segundo a percepção popular, a criminalidade, o tráfico de drogas e a corrupção lideram o ranking das principais preocupações do brasileiro. Juntos, somam 2/3 das respostas. Esse é um ponto sensível para a esquerda, historicamente vista como leniente com o crime. A maior parte dos presos com direito a voto
tende a apoiar candidatos de esquerda, o que pode ser o reflexo de uma política que, muitas vezes, trata o criminoso como uma vítima social. Nas últimas eleições, 4 de cada 5 votos foram para o PT. Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer! Vai doer, caralho! Vai doer, pô! Nesse cenário, candidatos progressistas enfrentam um obstáculo sério: a falta de credibilidade quando o tema é segurança. Outro dado que chama a atenção na pesquisa diz respeito à imagem dos líderes políticos. Mesmo enfrentando condenações, acusações de perseguição política e uma campanha midiática negativa, Jair Bolsonaro ainda mantém uma imagem positiva junto a boa parte da população. Segundo a pesquisa, ele aparece com 47% de avaliação positiva, ligeiramente à frente de Lula, que registra 46%. Já em rejeição, ambos estão empatados. O desgaste não se limita ao executivo. O Congresso também enfrenta forte desaprovação. 70% avaliam negativamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e 76% o presidente da Câmara, Hugo Mota. Mesmo diante dos acontecimentos que resultaram na prisão de Bolsonaro, o ex-presidente segue tecnicamente empatado com Lula em imagem pública. Um dado que revela um cenário político fortemente polarizado. A divisão por gerações revelou um padrão interessante. Quanto mais velha a pessoa é, maior a identificação com a esquerda. Baby Boomers e Geração X cresceram em um ambiente cultural dominado pela oposição ao regime militar, o que moldou uma simpatia natural pela esquerda e suas narrativas culturais de liberdade de expressão e luta de classes. Já entre os Millennials e a Geração Z, o cenário é outro. Criados em um contexto de maior liberdade de expressão, especialmente com acesso à internet, essas gerações tiveram contato com visões alternativas ao discurso dominante nas universidades e na mídia. São também as mais afetadas pelo alto custo de vida e pelas dificuldades de ascensão econômica, o que contribui para sua inclinação mais conservadora. No balanço geral, há um empate técnico entre os dois blocos, mas com leve vantagem para a direita entre os mais jovens. Para analistas como Leandro Ruschel, isso explica por que o controle da internet se tornou uma pauta política. Essas gerações mais antigas estão numa situação econômica mais favorável e não tem que lidar com o nível de repressão que existe hoje no Brasil, a geração de riqueza, né? Quem está realmente exprimido aqui são os millennials, que estão na fase de trabalhar, de acumular capital, e estão tendo muita dificuldade com isso. Além disso, os millennials, a geração Z, cresceram já numa época de maior liberdade de exposição de uma visão diferente, de uma visão divergente daquela hegemonia esquerdista que foi promovida nas universidades, depois, né, pelos meios culturais, no jornalismo, que é basicamente a internet. E é por isso que eles querem tanto censurar a internet, porque a internet livre permite que essas gerações que tiveram mais contato, que cresceram já num ambiente de alternativa de informação, terem acesso a uma outra visão de mundo, né? E a gente vê aí geração Z e millennials com uma maioria bastante significativa de pessoas mais inclinadas à direita em relação àquela inclinação à esquerda. A pesquisa também traz a percepção de que a maioria dos brasileiros almeja uma mudança completa no sistema. Entre os millennials, esse sentimento é ainda mais intenso. 77% defendem uma ruptura total com o modelo atual. Mesmo entre os mais idosos, 53% compartilham dessa percepção, embora com um viés mais gradual. Ou seja, a ideia de que o sistema político brasileiro está falido, corrompido e precisa ser refundado
permanece viva no imaginário popular. Os números mostram que essa desconfiança estrutural continua forte e transcende gerações. Por fim, a pesquisa revela Jair Bolsonaro empatado com Lula na intenção de voto espontânea em um cenário eleitoral hipotético. Isso demonstra a resiliência do voto conservador no Brasil. Outro detalhe é que os principais nomes da direita têm desempenho muito semelhante nas pesquisas, o que indica uma cristalização do eleitorado de oposição. Ou seja, qualquer candidato identificado como adversário de Lula tende a herdar esse apoio, mesmo com menor visibilidade. Ainda assim, Bolsonaro se mantém como a principal liderança da direita, com recall elevado e forte capital político, mesmo preso e inelegível. O cenário eleitoral de 2026 segue indefinido, e nem mesmo a candidatura de Lula à reeleição está garantida. O jornalismo da Brasil Paralelo está atento para te atualizar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. É por isso que criamos o Resumo BP, a sua pílula diária de conteúdo informativo. Todos os dias da semana, o Resumo BP traz as principais notícias do dia e os melhores conteúdos acompanhados de análises culturais, política nacional e internacional, cultura, entretenimento e muito mais. Faça um breve cadastro e comece a receber nossas notícias de graça todos os dias em seu e-mail. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Se você considera este vídeo importante para ser visto por mais pessoas, compartilhe e nos ajude a levar essa mensagem adiante. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você.